dia 21 de setembro de 2024. Seja bem-vindo ao canal Coração em Oração. Nesta data a Igreja celebra São Mateus, apóstolo e evangelista. Primeira leitura. Leitura da Carta de São Paulo aos Efésios. Irmãos, eu, prisioneiro no Senhor, vos exorto a caminhardes de acordo com a vocação que recebestes. Com toda a humildade e mansidão, suportai-vos uns aos outros com paciência, no amor. Aplicai-vos a guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito. Como também é uma só esperança a qual fostes chamados. Há um só Senhor. Uma só fé. Um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, que reina sobre todos, age por meio de todos e permanece em todos. Cada um de nós recebeu a graça na medida em que Cristo lhe a deu. E foi Ele quem instituiu alguns como apóstolos, outros como profetas, outros ainda como evangelistas, outros, enfim, como pastores e mestres. Assim, Ele capacitou os santos para o ministério, para edificar o corpo de Cristo, até que cheguemos todos juntos à unidade da fé, e do conhecimento do Filho de Deus, ao estado do homem perfeito, e à estatura de Cristo em sua plenitude. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Os céus proclamam a glória do Senhor. E o firmamento, a obra de suas mãos. O dia ao dia transmite esta mensagem. A noite publica esta notícia. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Não são discursos, nem frases ou palavras. Nem são vozes que possam ser ouvidas. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Chega aos confins do universo a sua voz. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Aclamação ao Evangelho. Aleluia! 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 A vós, ó Deus, louvamos. A vós, Senhor, cantamos. Vos louva, ó Senhor, o coro dos apóstolos. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, capítulo 9, versículos 9 a 13. Naquele tempo, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria de impostos, e disse-lhe: Segue-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa, em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: Por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: Aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco. Hoje, quando a Igreja celebra São Mateus, a Palavra de Deus nos convida a refletir sobre a unidade e a diversidade dentro da Igreja, e sobre o chamado de Jesus a todos, especialmente os marginalizados e pecadores. Na carta aos Efésios, São Paulo nos exorta a viver de maneira digna, ao chamado que recebemos como cristãos. A comunidade cristã de Éfeso era formada tanto por judeus quanto por gentios, grupos que, antes de se converterem, viviam em conflito. A união desses grupos, na mesma comunidade cristã, exigia esforço para manter a unidade. Paulo insiste que, embora haja uma diversidade de ministérios e dons, todos servem a um único propósito: a edificação da Igreja, o corpo de Cristo. Ele nos lembra da importância da humildade, mansidão, paciência e amor, virtudes essenciais para preservar a unidade do corpo de Cristo, que é a Igreja. Paulo fala de um só Senhor, uma só fé,
um só batismo. E nos lembra que, embora sejamos muitos e diferentes, estamos unidos por um só Espírito. A diversidade dos dons e dos ministérios dentro da Igreja não divide, mas enriquece o corpo de Cristo. São Paulo menciona que Cristo deu à Igreja apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, com a finalidade de edificar o corpo de Cristo e conduzi-lo à maturidade da fé. Essa mensagem de unidade e diversidade também nos interpela nos dias de hoje. Em nossas comunidades, muitas vezes encontramos diferenças de opinião, de cultura e até de interpretação da fé. No entanto, a verdadeira unidade não significa uniformidade, mas harmonia na diversidade. Somos chamados a cultivar a humildade e o respeito, pelas diferentes formas de servir e viver a fé, sempre reconhecendo que todos os dons vêm de Deus, e têm como objetivo o bem comum e o crescimento da Igreja. No Evangelho segundo Mateus, encontramos Jesus chamando Mateus, um cobrador de impostos, para segui-lo. Naquela época, os cobradores de impostos eram desprezados pelo povo, considerados pecadores e traidores, por colaborarem com o Império Romano. No entanto, Jesus não hesita em chamar Mateus, um homem marginalizado, para ser um de seus discípulos. Após o chamado, Jesus se senta à mesa com outros cobradores de impostos e pecadores, o que escandaliza os fariseus, que questionam como um mestre religioso poderia associar-se com tais pessoas. A resposta de Jesus é clara e poderosa. Não são os que têm saúde que precisam de médico, mas os doentes. Eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Aqui, Jesus revela o coração de sua missão. Ele veio para salvar aqueles que estão perdidos, para oferecer misericórdia e perdão a quem mais precisa. O seu olhar para Mateus não é de julgamento, mas de misericórdia e de possibilidade de transformação. Essa passagem nos leva a refletir sobre a maneira como vemos os outros, especialmente aqueles que, aos olhos da sociedade, são considerados indignos ou pecadores. Muitas vezes, como os fariseus, podemos ser rápidos em julgar e excluir aqueles que não se encaixam nos nossos padrões de moralidade ou comportamento. No entanto, Jesus nos ensina que ninguém está fora do alcance da graça e do amor de Deus. Somos chamados a imitar Jesus em sua compaixão e misericórdia. Isso significa que devemos abrir nossos corações e nossas mãos para acolher aqueles que estão à margem, os pecadores, os excluídos. Em vez de julgar ou evitar, devemos buscar ser instrumentos de reconciliação e cura, assim como Jesus foi para Mateus. A festa de São Mateus, apóstolo e evangelista, nos oferece a oportunidade de refletir sobre a transformação que ocorre quando respondemos ao chamado de Cristo. Mateus, um cobrador de impostos, alguém rejeitado pela sociedade, visto como pecador por sua profissão, foi chamado por Jesus. Esse chamado mudou completamente a vida de Mateus, que deixou sua antiga ocupação, e se tornou um dos 12 apóstolos, e mais tarde, um dos 4 evangelistas, testemunha fiel do Evangelho. Essa festa nos lembra que Deus não olha para o nosso passado, mas para o nosso potencial de amar e servir. A história de Mateus é um lembrete poderoso de que, o amor de Deus, é capaz de transformar qualquer pessoa, independentemente de sua condição. Quando respondemos ao chamado de Cristo, como Mateus, somos convidados a deixar para trás o que nos afasta de Deus, e a abraçar uma vida de testemunho e serviço ao Evangelho. Somos convidados a abrir nossos corações ao chamado de Cristo, confiando que Ele pode transformar nossas fraquezas em força, e nossas falhas em oportunidades de graça. Que, assim como Mateus, possamos seguir Jesus com prontidão, reconhecendo que todos somos chamados a ser apóstolos em nosso próprio tempo, anunciando a boa nova do reino de Deus, através de nossas vidas e ações. Que a paz do Senhor permaneça conosco. Amém. Vamos agradecer a Deus pelos seus ensinamentos e pelo dia de hoje, pedindo sua proteção divina. Para isso, vamos rezar a oração que o próprio Filho de Deus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Se você se sentiu tocado pela nossa mensagem, deixe suas observações e orações nos comentários. Aproveite para inscrever-se em nosso canal, ativar o sininho das notificações, deixar o seu like e compartilhar este vídeo com o máximo de pessoas que você puder. Obrigado pelo seu gesto de carinho com este canal.
Que o seu dia de hoje seja abençoado e repleto de conquistas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.